Olá, você está participando da imersão online Crie Filhos Emocionalmente Saudáveis. Eu sou a Viviane Ribeiro, fundadora do Instituto Te Apoio, e eu estou aqui agora especialmente para te dar as boas-vindas. Nos próximos 5 dias, a contar de hoje, você estará aos cuidados de um time de especialistas em educação parental que vai compartilhar com você suas melhores dicas, suas melhores práticas sobre aspectos bem importantes para você criar filhos emocionalmente saudáveis, sempre tendo como ponto de partida a criação consciente. Isso significa que você terá um encontro com Maíra Soares, do Canto Maternar, com a Mônica Medeiros, do vlog Mônica Medeiros, com a Flávia Pereira, do Pais Ajudam Pais, e comigo. Fique atento ao seu e-mail, pois a cada dia uma de nós vai apresentar para você um conteúdo preparado especialmente para isso. E você vai receber na sua caixa de e-mails no conforto da sua casa. Se você quiser, você também pode receber o conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para isso, basta você clicar aqui embaixo no botão e solicitar a sua inscrição na nossa lista. O tema de hoje é como a infância que você viveu interfere na sua relação com a criança. E quem vai apresentar ele para você é a Maíra Soares, do Canto Maternar. Bom estudo! Olá, tudo bom? Eu sou a Maíra, do Canto Maternar, e eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é como que a infância que você viveu interfere na relação com seus filhos. E aí, para poder falar sobre isso, eu vou contar bastante da minha história, assim, contar algumas coisas, porque eu acho que acabam ilustrando bastante e sendo mais fáceis de entender a ideia, assim, a proposta do encontro. E, bom, para começar, eu sou mãe da Nara. A Nara tá com 4 anos agora, né? E a gente mora aqui na Espanha, onde ela nasceu. Meu marido é espanhol. E eu comecei a entrar em contato com esses temas de criação com apego, de parentalidade consciente, sem nem saber ainda o que significava isso, ou o que significavam esses termos e tal. Ainda quando eu tava grávida da Nara, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para visitar uma amiga no Brasil. E aí ela tava com um filhote de 1 ano e meio na época, e eu tava grávida ainda. E aí eu lembro que eu fiz umas perguntas do tipo, ele é bonzinho, como que é, né? Como que tá sendo criar ele e tal. E ela já começou a quebrar a- as minhas ideias, né? Questionando assim, o que significa ser bonzinho, né? E eu pensando, bom, significa não dar trabalho, não chorar muito, né? Ser uma criança fácil de lidar. E ela foi desconstruindo, né, de um jeito muito amoroso, muito acolhedor, e também entendendo que é normal que a gente não saiba quando a gente está simplesmente vivendo, normalmente sem questionar muito os padrões que a gente recebeu de educação. Ela começou a desconstruir algumas ideias que eu tinha e eu fiquei observando muito. Eu fiquei 1 semana e pouco com ela, fiquei muito instigada, assim, por aquela forma que ela estava educando o filho dela, né? Parecia muito diferente do que eu tinha recebido. E cheguei, eu lembro que voltei pra Espanha super entusiasmada, assim, de querer conhecer mais, perguntei muita coisa pra ela, voltei com um monte de referências, com Laura Gutman embaixo do braço, comprei o Bésame Mucho, do Carlos Gonçalves, li o livro, me apaixonei e acabei até envolvendo meu marido, fazendo ele ler. Falei, não, você tem que ler também, a gente tem que tentar fazer isso juntos, porque realmente é uma quebra, né? E aí acho que o primeiro ponto que eu queria trazer pra vocês, assim, é a ideia de que é muito comum esse movimento, né? Eu até acabei criando a página do Canto Maternar um pouco por conta da quantidade de informações que eu estava reunindo e por notar que, assim, era tanta coisa diferente, tanta coisa nova e tão bonito de entender e compreender e realmente poderoso no sentido de fazer efeito, né, de ter um efeito benéfico para a criança, de ser realmente transformador tanto para o pai quanto para a criança, que eu quis trazer essa informação para mais gente. Né, eu fiquei com esse movimento de querer trazer. E aí, claro, a página tem quase 2 anos e de lá para cá eu tenho interagido muito com outros pais, né, principalmente com outras mães. E notei que, assim, é super comum esse movimento das pessoas decidirem fazer essa quebra de padrões, né? Elas reconhecerem que a forma como eu fui educada não foi legal, eu tenho muitas feridas emocionais em relação a isso, eu tenho lembranças ruins, eu me sentia mal, eu me sinto desconectada dos meus pais, e eu quero fazer diferente. Eu quero que meu filho tenha um outro olhar, um outro tipo de acolhimento, que ele seja de fato acolhido, que ele seja atendido, que ele tenha as necessidades dele atendidas ou pelo menos reconhecidas. Só que a gente acaba lidando com a realidade mesmo sabendo, mesmo tendo tomado essa decisão, muitas vezes não dá conta.
né? A gente está lá diante do desafio que viver um comportamento inadequado ou desafiador da criança e, de repente, não conseguir ter esse olhar amoroso e acolhedor, né, para poder responder a isso, acabar sem querer recorrendo ao grito, à ameaça, à humilhação, à chantagem, de repente até tendo que controlar uma raiva maior e querendo apertar a criança, bater na criança, gritar com a criança, e às vezes não dando conta e fazendo isso de fato. Então a gente acaba ficando muito frustrado e se sentindo impotente, se sentindo culpado, porque aquela decisão que a gente tomou, por mais clara e óbvia que tenha sido, a gente não tá conseguindo dar cabo, né? E aí, por que será que isso acontece, né? O que acontece nessa dinâmica que faz com que a gente não consiga ser coerente com a escolha que a gente está tendo, que parece tão óbvia, tão clara, muitas vezes está mais do que evidente que a gente quer seguir por esse caminho, mas a gente realmente não é capaz, não se sente capaz. E aí, eu queria que a gente entendesse, assim, que sim, a forma como a gente foi criado interfere muito na forma como a gente vai se relacionar com as crianças, né? E não adianta só a gente ficar buscando informação, buscar leitura, buscar formas de conhecer, de repente, ferramentas que vão fazer com que a gente faça com que a criança colabore mais, com que ela se sinta motivada. Às vezes a gente pode ter acesso a um monte de coisas e mesmo assim não conseguir realizar, né? E aí, assim, quando a gente pensa nessa questão do comportamento da criança, muitas vezes a gente cai no erro de achar que quem tem que mudar é a criança, né? A gente fica muito focado, tipo, meu filho tá muito agressivo, ele precisa mudar. Ou meu filho tá muito respondão, ele tá muito teimoso e eu quero que ele colabore mais. E aí a gente tem que entender que... E a gente fica com a sensação de que, tipo, ele tá fazendo aquilo, então eu fico mal, eu fico irritada, eu não consigo me controlar porque ele tá agindo daquela forma. E aí o primeiro ponto que eu queria trazer, assim, de reflexão, pra gente ter em claro, que é interessante a gente ter claro na cabeça, assim, é que ninguém é responsável pelo que a gente sente. E isso foi uma coisa, assim, que eu aprendi com a comunicação não violenta. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi quando eu tava estudando comunicação não violenta, logo no primeiro ano de nascimento da Nara. Logo que ela nasceu, eu comecei a estudar. Inclusive, foi assim que eu conheci a Viviane Ribeiro. E aí, ficava uma coisa na minha cabeça de que não, isso daí não pode ser, né? Tipo, óbvio que o outro que tá me fazendo ficar mal. A pessoa fala uma coisa pra mim atravessada e eu fico irritada, eu fico nervosa e eu fico triste. E foi ele que fez isso comigo, né? Eu tava bem antes disso. Só que não. E aí, como que eu posso ilustrar pra você de um jeito bastante prático pra você sentir que realmente tem sentido essa reflexão? Por exemplo, eu tenho certeza que você pode ter passado por isso ou situações similares. Vamos supor que você tá com teu filho e você já ensinou ele várias vezes como se comportar na mesa e ele tem a mania de colocar o copo com o líquido perto da beira. E aí, de repente, ele derruba, porque ele faz aquilo que você já orientou várias vezes, ele derruba o copo porque tá muito pertinho da beira. E você já falou várias vezes pra ele que tem que ficar lá mais na frente, porque senão ele pode sem querer dar uma cotovelada quando tá falando, alguma coisa assim. Se você tá num dia que você tá ok, você tá de boa, você tá, né, no seu melhor momento, você tá com a vida, tá em paz com a vida, muito provavelmente vai ser fácil você acessar todas as formas gentis de lidar com a situação. Você vai lembrar que a criança ainda é muito pequena, que ela é imatura, que ela não vai aprender só porque você explicou, que o erro é uma grande oportunidade de aprendizado, que você pode focar nas soluções e ajudar ela, que você vai conseguir acolher ela de uma forma tranquila. Porque é normal, as pessoas, mesmo sabendo, não quer dizer que elas vão... que não vão fazer nenhum erro nunca, né? Tipo, elas precisam de orientação constante e muitas vezes elas vão falhar, mesmo assim. Então é fácil você falar, filha, nossa, caiu a água, o que a gente vai fazer agora? O que a gente pode fazer? Até perceber que de repente a criança tá aflita e acolher isso. Não, fica tranquilo, isso é normal, isso às vezes acontece. Tem que prestar um pouquinho mais de atenção, né? Lembra que a mamãe falou que tem que colocar o copo aqui? Entendeu por que a gente fala isso? Porque às vezes acontece mesmo isso. Você consegue. Se você tá num dia que você tá atravessada, muito provavelmente, se você dormiu mal, se você tá numa semana, sei lá, tá em crise com o marido, tá com um problema na cabeça com o trabalho, recebeu uma multa, alguma coisa tá te tirando do sério, você não tá naquele seu melhor momento, pode ser que você simplesmente reaja do jeito mais estúpido com a criança. Eu não acredito que você fez isso de novo. Eu já te falei várias vezes pra você prestar atenção nisso. Quantas vezes eu vou ter que te dizer? De repente salta
uma agressividade, uma rispidez que você estranha, porque você percebe, você reconhece, sei lá, a voz da tua mãe, a voz do teu pai, e você fala, gente, mas era tudo que eu não queria. Tipo, eu não queria tratar ele assim. Você pode gritar, você pode querer castigar, pode tentar humilhar, sabe? Ou seja, fica evidente com esse exemplo que não é o comportamento da criança que vai fazer com que você fique daquele jeito. O seu estado emocional já estava lá dentro, talvez assim meio abafado, e aquilo que a criança fez é um estímulo para gerar um gatilho que faz você reagir de uma forma automática, entendeu? Então, na verdade, quando a gente começa a pensar na forma como a gente foi criado, né, e a gente tenta entender o que é esse gatilho, por que ele é acionado nesse momento, o que realmente está acontecendo aí, a gente pode pensar, ampliar um pouco, para ampliar um pouco essa discussão, o que acontece quando a criança nasce, né? Então, por exemplo, quando o bebê nasce, ele nasce com uma necessidade, com várias necessidades básicas, e são algumas que são muito óbvias, que são as físicas, né? Tipo, ele precisa de alimento, ele precisa se proteger do frio, ele precisa ele precisa dormir bem, né? Ele precisa de descanso. Tem várias coisas que são meio fáceis, ele precisa de higiene, sei lá, a gente vai ter que limpar o bebê. No entanto, ele também tem uma série de necessidades que são emocionais. E essas são mais difíceis da gente, digamos, aceitar que são muito importantes. Ele precisa de colo, ele precisa se sentir seguro, ele precisa de acolhimento, ele precisa de atenção, de toque, de pele, ele precisa de presença materna. E ele precisa de uma coisa fundamental para o ser humano, que é amor. Ele precisa de amor. Isso é uma necessidade básica do ser humano, para ele poder se conceber como ser humano, entendeu? No entanto, nós tivemos uma educação muito mais, com pais que se preocuparam muito mais pelas necessidades físicas, talvez, do que as necessidades emocionais, que não foram tão capazes de reconhecer as necessidades emocionais do nosso bebê, né? Da nossa versão criança, nossa versão bebê. E isso não significa que eles foram maus pais, que eles fizeram isso de propósito, que eles são pessoas ruins, nem nada disso. Ninguém aqui tá querendo fazer julgamento do pai e da mãe, tá? É mais uma questão de refletir como que era a dinâmica. Eu tenho certeza que os nossos pais ofereceram o melhor que eles puderam, que eles fizeram o melhor que eles tinham as melhores das intenções, e eles ofereceram tudo que eles podiam e foram capazes de oferecer de acordo com o que eles tinham para oferecer. Que isso também fala da própria forma como eles foram criados, como eles receberam menos também, menos ainda dos nossos avós, eles também não foram capazes de oferecer tanto pra gente nesse sentido. E o contexto da época também era outro, né? A mulher estava sendo inserida no trabalho, digamos que as orientações eram outras, então era difícil que eles tivessem tanta atenção em relação às necessidades emocionais da criança. Por conta disso, a gente foi educado de um jeito muito adultizado, com um olhar muito adultizado, muito de impedir que a criança manifestasse certas expressões, certas questões, certas necessidades, né? Do tipo, todos nós temos na cabeça várias frases que são meio de senso comum, tipo, chorar é feio, por que você tá chorando? Engole esse choro, né? Tipo, em relação ao choro, por exemplo, a gente vai ter várias crenças que surgem por conta dessa forma que a gente foi criado. É ou não é? Não sei se vocês percebem e reconhecem algumas dessas vozes. Então, por exemplo, quando a criança nasce com essa necessidade de amor, ela vai começar a se relacionar com a mãe em busca desse amor constante. E muitas vezes essa mãe vai começar a nomear as coisas que acontecem com essa criança e a forma como essa criança usando as referências dela. E muitas vezes essa criança vai começar a perceber que ela é reconhecida pela mãe quando ela se comporta de uma forma que agrada essa mãe. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, quando a Nara começou a ter os ataques de birra, né? Eu vou chamar de birra só porque é mais fácil da comunicação, porque todo mundo vai entender do que eu tô falando. Mas, na verdade, esse termo não é muito legal, porque, inclusive, ele é pejorativo, né? Ele tá rotulando a criança, quando, na verdade, o que a gente considera birra na verdade, uma falta de controle emocional. A criança tá tendo um descontrole porque ela não tá sabendo lidar com aquele sentimento que ela tá tendo naquela hora, tá? Vou chamar de birra só pra facilitar a comunicação. Então, quando a Nara começou a ter os ataques de birra dela, lá pelos 2 anos, um pouco antes e tal, eu percebi que era muito difícil pra mim lidar com aquele choro, que me incomodava muito. Então, o que acontecia?
Eu notava, por exemplo, que era muito fácil eu ter um olhar julgador com ela. Do tipo, falar, não acredito que ela tá irritada com isso. Sério mesmo que ela vai ficar nervosa por causa disso? Ela tá chorando por causa disso? Não, não pode ser. Ou, sei lá, ai, que teimosia, que mania, e... Ou, ela vai me interromper por causa disso, e ela tá irritada. Enfim, eu ficava muito intolerante com a forma como ela expressava a raiva dela. E muitas vezes eu ficava com raiva dela sentir raiva. Ficava com raiva dela sentir tristeza, dela ficar incomodada. Tipo, meu, ela não tem... Por que ela fica triste com isso? Tipo, que bobagem, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu ficava meio indignada, porque várias vezes acontecia dela expressar angústia ou frustração com algo que ela queria fazer e ela não estava conseguindo fazer, e eu, já tendo lido um monte de coisas, sabendo um monte de coisas, sabia que aquilo era normal para a fase dela, porque ela estava vivendo, que não era nada do outro mundo. E sabia que, na verdade, era eu que estava julgando. Só que eu não conseguia deixar de julgar, só de saber, entendeu? Eu continuava sentindo aquela. Nossa, como assim? Me subiu um negócio assim. E eu queria, às vezes, esganar ela, apertar ela. Tipo, por quê? Tipo, fica quieta, não, não me enche o saco, sabe? Era uma situação super frustrante pra mim, porque nascia de mim uma raiva, quando na verdade eu sabia que eu tinha que acolher, eu tinha que entender que é normal e não sei o que, não sei o que lá. E eu comecei a querer entender por que isso acontecia. Gente, por que é tão incondizente com o que eu acredito? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu me sinto assim, né? Tão incomodada com algo que, na verdade, parece que deveria ser natural. Eu deveria aprender, eu deveria saber como acolher. E aí, lendo um monte de coisas e buscando um monte de referências, eu comecei a entender que, na verdade, quando ela se manifestava desse jeito, ela cutucava a ferida da minha criança interior. Ou seja, o que acontece? A gente tem várias feridas emocionais que ficam, muitas vezes, no nosso inconsciente. E quando a gente está em busca desse amor, quando a gente nasce, está em busca desse amor materno, e a gente percebe, por exemplo, que a nossa mãe. O que aconteceu, por exemplo, né? Só deixar claro, eu vou colocar o exemplo, né? Quando a Nara fazia isso, com o choro, a minha vontade era de calar ela, era de que ela não manifestasse aquilo. E aí eu comecei a entender que o que acontecia é que quando eu era criança e eu manifestava um choro, uma raiva, tinha um ataque de birra, eu era repreendida. Então, qual que foi a mensagem que eu recebi? Você não tem o direito de ficar triste. Ficar triste é errado. Quando você fica triste, você vai ser rejeitada. Certo? Então, o que a criança faz nessas horas? Ela começa a se moldar, a se enquadrar e a buscar uma forma de reprimir a própria tristeza, por exemplo, porque ela percebe que se ela se manifestar isso, ela vai ser rejeitada pela mãe. Ela vai perder esse olhar da mãe. E esse olhar para ela é o amor. Entendeu? Então, quando eu olho pro meu passado e falo, ai, como que você era quando você era criança? Se me perguntam, a primeira coisa que vem na minha cabeça eu era boazinha. Eu era aquela que não dava trabalho. Era aquela que era fácil de lidar. Comparando com os meus irmãos, eu era muito mais tranquila. Minha mãe não tinha tanto trabalho comigo. E aí, olha o curioso. Por um lado, isso me ajudou muito, porque eu virei uma pessoa independente, eu virei uma pessoa que sabia se virar nos 30, que sabia, tipo, fazer as coisas sem pedir ajuda pra ninguém. Por outro lado, o que significou isso? Eu era uma pessoa e me tornei uma adulta com muita dificuldade de pedir ajuda. Uma pessoa que não me sentia, assim, merecedora dessa coisa de pedir ajuda, assim, sabe? Eu me sentia num lugar estranho. Sempre que eu preciso pedir atenção pra alguém, eu me sinto incômoda, como se eu tivesse um defeito, como se fosse inadequado aquilo. Tipo, eu não consigo me aceitar nessas horas, eu fico me sentindo mal. Falei, não, eu tenho que aprender, eu tenho que saber fazer sozinha, entendeu? Eu não posso ficar enchendo o saco de ninguém. Eu não quero atrapalhar o outro. Então, tipo, às vezes uma sensação de ser um estorvo pra pessoa, sabe? De estar lá e falar assim, ixi, provavelmente eu devo estar incomodando. Será? E ficar medindo isso. Ao mesmo tempo que eu me tornei uma pessoa independente, que isso é muito bacana, eu tenho dificuldade de expressar minha vulnerabilidade. Eu tenho dificuldade de aceitar quando eu tô triste. Eu tenho dificuldade, às vezes, de reconhecer a minha raiva, de acessar a minha raiva. E muitas vezes eu percebo que eu tenho dificuldade de reconhecer as minhas necessidades, de entender o que eu quero. Por quê? Porque eu percebia nessa dinâmica de garantir o olhar da minha mãe, ou do cuidador principal, pode ser também, né? Não precisa ser a mãe em específico, mas geralmente a mãe é a figura principal porque é a primeira, né, referência que você tem. E porque no começo você está em fusão emocional, tá? Mas saiba que eu digo mãe para poder facilitar a comunicação, para vocês entenderem,
mas na verdade a gente pode transferir isso para o cuidador principal. Pode ser o pai, uma figura que estava muito, muito presente. O fato de eu não conseguir ter espaço para poder expressar esses sentimentos, muitas vezes fez com que eu tapasse eles. Aprendesse a tentar, aprendesse a controlar, ou não permitir que eles viessem à tona. Então, muitas vezes, o sentimento e a necessidade que eu tenho, eu não consigo acessar, porque eu não tenho essa facilidade de permitir que eu revise isso, sabe? Já tive discussões com o meu marido, algumas vezes que ele fala, fala pra mim o que você quer, o que você precisa. E eu falava assim, eu não sei, eu preciso de um tempo pra poder elaborar, porque eu realmente não sei o que eu preciso agora, sabe? Eu não tô acostumada. E, enfim, isso é um ponto que eu queria deixar claro pra gente poder entender como funciona. Fiz um roteirinho aqui, porque acho difícil manter o texto sem... Enfim, aí o que acontece? Quando a gente vive essa questão de muito mais preocupado com o que o outro tá recebendo, né? Tipo, será que a minha mãe tá bem? Eu não posso expressar esse sentimento e tal. Na verdade, a gente corre o risco de acontecer isso, de não conseguir acessar as próprias necessidades, né? E aí eu queria contar um episódio, por exemplo, de como que isso fica evidente, essa dificuldade em lidar com o choro da Nara, por exemplo, ficava evidente pra mim, né? E como que eu vivi, por exemplo, um momento, digamos que, de superar isso, né? Mas, por exemplo, uma vez eu levei a Nara, ela tava com uns 2 anos, 2 anos e meio, imagino, pra casa de um amiguinho dela, e aconteceu aquela cena típica de que na hora de ir embora, já era final do dia, tava chegando a hora do jantar, eu tinha que terminar de fazer o jantar em casa, ela tava começando a ficar com sono, ela não tinha tirado a soneca, então ela tava mais cansada. E aí eu falei, filha, a gente vai ter que ir pra casa porque tá na hora de ir embora. E aí ela ficou brava porque ela queria continuar brincando. E aí eu fiquei, ai, minha filha, eu sei, você quer muito ir pra casa, você quer muito ficar aqui porque tá gostoso brincar com o Theo e tá na hora da gente ir embora, né? E ela ficou nervosíssima, começou a chorar, e eu tentei explicar e tudo mais. E aí, no final, eu tive que ir embora com ela chorando. E eu lembro que o trajeto de casa, que eram tipo 3, 4 quadras, ela foi chorando o trajeto inteiro. Na verdade, eu até parei no começo, fiquei com ela um tempo sentada no banco pra conversar com ela. Mas o caminho inteiro ela ficou esperneando, porque ela tava muito nervosa, que ela não queria. E quando a gente chegou em casa, eu fui pra cama com ela e levei ela pra cama pra poder tentar acolher e tal, e ela ficava dizendo que não queria que eu ficasse perto, então eu fui tentando acolher aquilo, né, com ela, tipo, filha, eu sei, porque você tá nervosa, você queria muito ter ficado na casa dele, tava muito gostoso, eu tô aqui, eu sinto muito, eu te amo, eu queria que você entendesse que eu tô aqui, né, e às vezes até, tipo, tentando calar a boca pra poder deixar ela expressar a raiva dela. E eu lembro que aquilo demorou, tipo, uns 40 minutos, foi meio desesperador. Eu tava, tipo, super angustiada por dentro, mas tentando, sabe? Tentando reunir uma certa. Me esforçando mesmo pra poder estar ali presente, né? Porque eu sabia que pra mim era muito difícil estar oferecendo aquilo. Mas o que aconteceu? Depois que passou a tormenta, e aí eu ficava oferecendo pra ela: você quer um abraço? Se você quiser, eu tô aqui, qualquer coisa você me chama. Nesse dia, no caso, acho que ela não chegou a me expulsar do quarto. Isso já aconteceu algumas vezes. Ela fala, eu não quero você aqui! Antes dos 3 anos, com uns 3 anos e pouco, assim. Mas nesse dia, acho que ela deixou eu ficar do lado dela, né? E eu resolvi ficar lá, muitas vezes em silêncio, só esperando, aguentando, silenciando e tentando entender o que eu tava sentindo também. E aí, assim, quando passou, ela aceitou meu abraço, eu trouxe ela pra cima de mim e falei, meu. Que bom que a gente tá se abraçando. É muito gostoso a gente poder se abraçar nessas horas. Eu sei como deve ter sido difícil pra você. Você queria muito ter ficado lá, né? E às vezes a gente não consegue se controlar. Enfim. E aí, assim, o que é legal disso? Dessa experiência, né, que eu tive? Por que eu trouxe ela de exemplo? Porque eu fiquei muito angustiada por dentro de ouvir aquele choro. Só de ouvir, né? Você com certeza passa por isso, ou já passou por isso. Porque o choro da criança é uma coisa que realmente incomoda. E eu entendo os nossos pais terem sofrido com isso e terem tentado impedir a gente de expressar isso, né? Ainda mais numa época onde se entendia que o bom comportamento era a criança quietinha, a criança que não se mexe, que a criança que obedece, a criança que não protesta, né? Basicamente, a criança que não se expressa como criança.
E naquele dia eu fiz tanto movimento assim de aceitar, de tentar aceitar e acolher de uma forma amorosa o incômodo da Nara, a frustração dela, que na hora que passou, assim, eu até fico mexida falando, porque era como se eu tivesse também acolhido a minha criança interior, entendeu? Então, assim, o que eu acho interessante da criação consciente, né, quando a gente está trabalhando essa questão de entender por que o comportamento da criança incomoda tanto a gente, por que ele toca tanto, e por que ele acaba fazendo a gente reagir de uma forma tão, digamos, incondizente com aquilo que a gente acredita e a gente decidiu fazer, que fala muito mais da nossa ferida emocional, fala muito mais da ferida dessa criança interior. E que quando a gente resolve fazer um trabalho de olhar para isso com abertura, de entender que isso é uma oportunidade da gente se conhecer melhor, da gente realmente conhecer nossa história, entender que existiu um abandono emocional muito grande, existiu uma falta de acolhimento real, verdadeira, que fez com que essa criança se sentisse sozinha, pouco validada, ferida, assustada, sabe? E que quando a gente faz um movimento de olhar para essa dor e buscar uma forma de curar essa dor, muitas vezes esse acolhimento que a gente faz com os filhos é uma forma também da gente acolher a nossa criança. Então a gente também entra em processo de cura. A gente não só melhora a nossa relação com a criança, porque a gente reaprende a lidar com essas emoções, né? A gente aprende a aceitar nela e a gente aprende a aceitar na gente. A gente aprende a cuidar dessa criança que está dentro da gente e falar para ela: tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir tristeza. Eu tô aqui com você, sabe? E entender que agora a gente é adulto, a gente é responsável, a gente pode fazer isso, entendeu? Então, eu não sei se ficou claro, eu imagino eu espero que tenha ficado claro para vocês o quanto que tem relação isso, né? A forma como a gente reage, a forma como a gente julga sem querer a criança, né? De cara, assim, porque a gente transfere, sem querer, a gente carrega essas informações da infância e fica muito impregnado na gente. E aí é muito difícil controlar esse sentimento, a menos que a gente realmente faça um olhar de olhar para essa dor e tentar trabalhar ela para a gente poder superar essa dor, para a gente curar na gente essa dor. A partir do momento que a gente vai curando, fica mais fácil interagir com a criança quando vem esses comportamentos desafiadores. E aí a gente percebe que tem muito mais a ver com a gente do que com ela. Não é ela que está provocando, é a gente que está com essa ferida exposta. E aí é fácil acolher. É muito mais fácil acolher e muito mais bonito. E você ganha uma conexão tremenda com a criança. Você consegue estabelecer uma intimidade emocional com ela que não tem valor, assim. É totalmente diferente do que provavelmente você conseguiu criar com seus pais, né? Sem querer fazer julgamento novamente, assim, não é essa a questão. Mas muitos de nós, por exemplo, percebemos que é difícil recorrer aos pais hoje em dia, porque a gente não sente essa abertura de repente, de expressar a nossa vulnerabilidade. A gente tem dificuldade de falar das nossas tristezas para os amigos, muitas vezes, né? De falar com as pessoas íntimas mesmo. A gente não tem espaço de escuta. E tudo isso vem dessa incapacidade que a gente teve porque a gente foi treinado a conter, né? Então, era essa a proposta do vídeo, falar dessa relação, né, da nossa infância com a forma como a gente lida com a criança. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse vídeo, compartilhem com outras pessoas que vocês acham que podem ser tocadas por ele. Passem para elas o link da inscrição do evento, para que elas possam receber todo o material por e-mail, tá bom? Eu quero super agradecer a Viviane e o Diego por terem feito o convite para que eu participasse desse evento. Eu achei maravilhoso, fiquei super lisonjeada e estou bem feliz de estar aqui. E muito, muito, muito obrigada a você por ter me escutado até o fim, tá? Espero que eu tenha contribuído. E é isso. Fica um grande beijo para você. Sigam aí o evento para... Fiquem atentos ao material que vocês vão receber por e-mail, tá bom?